Olá, um bom domingo para você. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Nós estamos muito contentes e felizes em Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E Ele vai continuar nos ajudando, Ele vai continuar ajudando você, Ele vai continuar te sustentando diante de dias tão maus, diante de dias tão complexos, tão difíceis e ainda tão incertos. A minha oração, e quero orar já, é para que o Senhor Deus sustente você e toda a sua casa e que você tenha a convicção, tenha a certeza de que todas as coisas cooperam, concorrem, convergem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com a vontade de Deus. Que nós possamos estar submissos a isso, ouvindo, sendo ouvintes desse Deus que está no controle de tudo, que é soberano sobre todas as coisas. Vamos orar. Que bom que nós podemos ter esse tempo, que bom que nós podemos estar aqui por meio das mídias, por meio da internet, compartilhando esse tempo juntos de celebração a Deus. É fato que nós queremos estar presencialmente, é claro que nós queremos estar reunidos como igreja para um culto público e ainda que não façamos agora nesse domingo, se Deus quiser, se Deus permitir, estamos atentos aos decretos, podemos reunir até 25 pessoas. Então, no próximo domingo, dia 17 de janeiro, eu quero convidar você, quero pedir para que você não deixe de maneira alguma de convidar, de chamar alguém, para que nós juntos possamos adorar o Senhor, celebrar a Deus, cultuá-lo publicamente e presencialmente ali no hotel, no Mercury, juntos. O endereço está aqui embaixo, você vai poder chegar lá às 10 horas da manhã, assim como tem a nossa celebração online, para que a gente possa, guardadas todas as restrições, observando todos os cuidados, estar juntos para adorar o Senhor, tá bom? Vamos orar, vamos ter uma palavra de oração, vamos celebrar a Deus através de uma boa musicalidade que reflete Cristo, que tem Cristo como centro. E na sequência, eu quero mais uma vez expor o texto bíblico lá na carta de Tiago. Obrigado, Senhor Deus, pela tua bondade, obrigado pela tua soberania, obrigado, Senhor, pela tua grandeza. Eu te peço, Pai, que a tua boa mão esteja sobre as nossas vidas. Perdoa-nos, Pai, os pecados e não nos permita cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Senhor Deus, eu quero apresentar esse dia diante da tua presença, quero apresentar, Pai, esse tempo que nós passaremos aqui de compartilhar, de ouvir, de olharmos, Senhor, para a tua palavra. E eu quero pedir, Pai, seja conosco. Abençoe, Pai, cada um dos nossos irmãos aqui na plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, essa cidade. Abençoe os seus governantes. Abençoe, Senhor, esse estado. Abençoe o Brasil. Tem misericórdia da nossa nação. Ó Deus, eu quero clamar, Pai, por todos aqueles que têm feito a tua obra. Quero clamar e pedir por todos aqueles que têm pregado o teu evangelho. Seja com cada um deles, cada igreja, pastor, cada missionário, Pai, onde estiver, tem misericórdia de cada um dos teus filhos. Senhor, abençoe-nos, abençoe cada uma das pessoas, Pai, que tem contribuído, que tem dedicado tempo para que essa plantação possa ser possível. Oramos, Pai, por todos aqueles que têm ofertado, que têm mantido financeiramente esse projeto de plantação. Deus, que em nome de Jesus nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para nós, para esses dias, para esse mês, para esse ano de 2021. Oramos, Pai, com gratidão, crendo, Pai, na resposta pelo Teu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida, não desligue, não se disperse, que a sua atenção esteja para esse momento, que nós possamos celebrar, que nós possamos cantar ao Senhor juntos.
Não tenho nada pra te oferecer, nada que te possa surpreender, só um coração quebrantado mais uma vez. Não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais, só a tua presença, só o teu amor me faz suspirar. Me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidão de erros. Me inclino diante de ti.
Graças a Deus por esse tempo, graças ao Senhor Deus porque tem cuidado de nós, mesmo diante de tantas questões que são muitas vezes bem além da nossa capacidade de fazer qualquer coisa. Nós estamos vivendo dias ainda de muita incerteza, temos visto notícias e ouvido notícias acerca das vacinas, a vacina do Butantan, a vacina da Rússia, a vacina lá da Inglaterra, a vacina da China, tantas palavras, tantas questões sendo tratadas e levantadas acerca da saúde, e nós precisamos estar atentos para isso. Nós precisamos saber que Deus ele não perdeu o controle de nada disso. Ele sabe o que é melhor, Ele permite com que as coisas aconteçam ou não, para que nós sejamos aperfeiçoados de acordo com a vontade dEle e alcancemos aquilo que Ele tem já preparado para nós. Que nós não fiquemos enredados nessas questões políticas, econômicas, mas que nós estejamos atentos à vida, nós estejamos atentos ao que Deus tem para nos dizer sobre esses dias, para esses dias. Janeiro é um mês de muitos planos, de muitos projetos, e estando atentos a esse Deus, o Deus que se revela, o Deus que se mostra a nós, é que nós vamos planejar, é que nós vamos traçar os nossos objetivos e os nossos planos. Por isso essa série de janeiro sobre esse começo, esse início aqui em Tiago. Tiago tem uma forma bem peculiar, bem particular de escrever, e ele é muito enfático, muito incisivo, muito prático na sua escrita, na sua literatura. E nós precisamos, talvez como nunca antes, saber e conhecer como devemos de fato agir, como devemos andar agora, na prática, para esses dias de tantas dúvidas, de tantos questionamentos sendo levantados. O final do capítulo 1, que nós vimos parte na exposição do domingo passado e uma outra parte na live na quarta-feira passada, ele finaliza assim o capítulo 1. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Falar de contaminação e incontaminação agora parece muito familiar, não é? Aliás, é muito familiar. E veja que a religião pura e sem mácula é essa: é visitar os órfãos, as viúvas nas suas aflições, e aqui a ideia é de atender eles. É um evangelho não só de palavras, mas de prática, e guardar-se guardar de toda contaminação que há no mundo. E como é que nós podemos fazer isso? Como deve ser então o nosso procedimento diante dessas coisas, desse mundo contaminado e dessa indiferença em relação aos menos favorecidos, às minorias? A resposta, com certeza, não é igual nós temos visto muitos artistas, jogadores, a mídia em geral, a cultura sendo colocada, sendo mostrada, simplesmente porque eles merecem, porque são merecedores, porque tem algo de diferente, ou porque ou porque tem menos, ou porque tem... Não. Nós vamos ver que todos precisam, que todos devem, não porque tem de mais ou porque tem de menos, mas porque todos nós pecamos, porque todos nós erramos. Nós devemos, então, agir com imparcialidade. Não deve haver parcialidade no nosso tratamento
tanto com um quanto com o outro. Veja só, Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 1, esse é o texto que quero compartilhar hoje com você. Tiago 2, a partir do versículo 1, na Nova Almeida atualizada, diz assim, Tiago 2, carta de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 1. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um homem muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo, você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre, você, fique em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês, de fato, observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo. Fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela é suficiente para nos mostrar, para nos moldar, para dizer para nós o que ou como devemos caminhar diante de dias tão difíceis e complexos quanto esses. Senhor, obrigado porque a Tua palavra é atemporal. Ela se aplicou antes e ela se aplica hoje, agora já. Ajuda-nos, Senhor, a entender, a compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para esses dias. Eu oro por Jesus. Amém, amém, amém. Tiago segue escrevendo acerca de dois grupos de pessoas e que já vimos um pouco na última quarta-feira, quando eu falei sobre a questão do cristão pobre e do cristão rico. Aqui, mais uma vez, a analogia que ele vai fazer, a comparação que ele vai realizar é entre o homem rico e o homem pobre. E ele vai colocar para nós, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e, ao mesmo tempo, tratar as pessoas com parcialidade. É possível que uma das maiores dificuldades que nós tenhamos,
e isso em maior grau ou menor grau, é olhar para as pessoas que estão próximas a nós e ver nelas ali pessoas que são como Cristo, ou que, pelo menos, foram criados à imagem e semelhança de Cristo. É muito mais fácil eu e você olharmos para alguém que tenha uma boa aparência, que tenha um aspecto de limpeza, que tenha uma boa roupa, que tenha um bom carro, que saiba se portar, que fale num tom de voz agradável. É muito mais fácil eu e você querermos estar dentro de uma situação como essa, e não estou falando que talvez seja agradável para você, mas estou falando que é mais fácil você estar num ambiente ou perto, próximo a pessoas que te deixam confortável do que o contrário. É muito mais fácil nós sabermos e tratarmos com pessoas que são extremamente educadas, extremamente polidas, que saibam entrar e sair, do que com pessoas que, de alguma maneira, nós iremos ou nós precisaremos demandar algum esforço, seja do nosso domínio próprio, seja das nossas atitudes, nas falas, seja de qualquer coisa. Nós nos sentimos muito mais à vontade dentro de uma zona de conforto. E isso se dá também, ou sobretudo, nos nossos relacionamentos. E vou repetir, Tiago, ele finaliza o capítulo 1, ele finaliza falando sobre justamente essa religião pura e sem mácula, uma religião, veja aqui que não é um aspecto da religião, não apenas de cumprir deveres, de fazer aquilo que seguir um livro de regras de lei. Não, ele está falando aqui realmente de estar religado a Cristo, de estar sendo um imitador de Jesus Cristo, alguém que preza por Cristo, alguém que busca a Cristo. Ele está falando dessa religião verdadeira, porque já ouvi em algum momento muitos falam assim, não, a religião não presta para nada. A gente precisa ter um pouquinho de cuidado com isso, porque o próprio Jesus era alguém religioso, só que a sua religiosidade produzia vida. A sua religiosidade era um conjunto ali de ordenanças que ele seguia enquanto um judeu. Para citar um exemplo que me ocorre agora, certa feita, ele paga o imposto ali, mostra às pessoas ali que ele é alguém que cumpre com as obrigações da sua religião. Para citar um outro momento, ele vai a festas que são típicas ali do momento que ele está vivendo, do judaísmo, várias festas que ocorrem no judaísmo. Então, Tiago finaliza o 1º capítulo falando dessa religião pura e sem mácula, já nos alertando para aquilo que deveria ser o nosso, ou para aquele que deve ser o nosso procedimento nesses dias. O favoritismo, a parcialidade de qualquer tipo, ela contradiz a escolha de Deus. Porque Deus, ele não é parcial na sua escolha. Ele não tem favoritos na sua escolha. Ele simplesmente escolhe de acordo com a sua plena justiça, plena sabedoria. Tiago agora nos dá mais algumas razões para combatermos essa atitude de parcialidade, de favoritismo. Ele também contradiz, ela também contradiz essa parcialidade, esse favoritismo, a lei de Deus e a sua misericórdia.
Vamos ver o que ele tem para nos mostrar. E eu quero te fazer uma pergunta. Olha, veja comigo. Onde que a gente vê aqui que há um erro? Onde temos aqui um erro, então, nessa forma de agir, nesse momento aqui que Tiago vem nos mostrar? Veja só, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Versículo 1. Então, onde está o erro? Onde está o erro em você, em nós, nas pessoas que estão próximas a nós? Onde está o erro dessas pessoas em relação à sua fé, à sua religião, à sua crença em Jesus Cristo e à sua maneira de proceder? É claro que não é fácil nós reconhecermos muitas coisas nesses dias, ainda mais em dias de cancelamento público. Embora não haja linchamento com tacando pedras, mas há cancelamentos no Twitter, no Facebook, no Instagram. Dias difíceis de nós reconhecermos as nossas fragilidades, os nossos erros. Então, onde está essa dificuldade? Meus irmãos, vocês não podem dizer ou ter uma fé em Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, tratar as pessoas com algum tipo de favoritismo, de parcialidade. Olha, e ele vai ilustrar isso para nós. Tiago, ele vai imaginar uma cena junto daquelas pessoas para as quais ele está escrevendo e chega até os nossos dias. Se entrar uma pessoa na sinagoga, e aqui é um ambiente judeu, mas se entrar alguém na nossa comunidade de fé, aqui, ali no hotel onde a gente se reúne junto aqui com a gente, se a gente se reunir aqui, e entrar uma pessoa muito bem vestida, com os seus anéis no dedo, com suas roupas luxuosas, e entrar uma pessoa pobre, muito mal vestida, chama a atenção aqui, olha, que ele fala assim, olha, se entrar e disser, vamos lá? Versículo 3, e vocês derem um tratamento especial, versículo 2, final, vestindo roupa luxuosa, entrou alguém assim, e entrar também um pobre muito mal vestido. Veja que não é só mal vestido, é muito mal vestido. Se entrar essas duas pessoas, como é que nós vamos tratar essas pessoas? E aí nós podemos dar uma resposta, vou chamar de clichê, mas uma resposta, essa resposta é realmente clichê, uma resposta pronta. Ah, não, nós vamos tratar bem as duas pessoas. Será que de fato é isso que nós fazemos ou pensamos? Será mesmo que enquanto igreja nós estamos prontos, estamos preparados para receber todo tipo de pessoas? Veja que o que Tiago imagina e desenha aqui para nós é a ideia do homem pobre e do homem rico. E será que nós estamos prontos, estamos preparados para receber essas duas pessoas, esses dois grupos de pessoas, tanto que é rico quanto que é pobre, tanto que tem poder aquisitivo quanto que não tem poder aquisitivo? Um homem com anéis e roupas luxuosas, ele é mais do que o homem que está muito mal vestido e que não tem anéis de ouro em seus dedos? Imaginem ambos entrando dentro da nossa comunidade de fé. Qual deve ser nossa atitude, nosso pensamento? E se isso não te leva a pensar um pouco, talvez é preciso que você, assim como eu fiz durante esses últimos dias, se coloque diante da presença de Deus e peça, Senhor, ajuda-me a ser imparcial em cada caso, em
todo caso, para o louvor da tua glória. Veja que Tiago ele faz um alerta para que não haja parcialidade na forma de nós tratarmos as pessoas. E nós, como plantação de uma igreja, nós precisamos estar atentos a todo grupo e todo tipo de pessoas que vão chegar até nós. Porque se nós nos colocamos à disposição para sermos usados por Deus, para plantar uma igreja nessa cidade, nós precisamos saber e entender que não é só um grupo apenas de pessoas que vai chegar até nós. Até porque nós não somos nós não somos uma comunidade de fé para um grupo específico e seleto. Nós somos uma comunidade de fé, uma igreja saudável para uma cidade viva, que é o que nós temos carregado como nosso lema, como um slogan, como a nossa frase ali que tá e vai à nossa frente, para que todas as pessoas sejam alcançadas. Todas aquelas pessoas que Deus quer que sejam alcançadas através da nossa vida. E é isso, ou por isso, que eu tenho orado e que tenho compartilhado com cada um dos irmãos. Que o Senhor acrescente pessoas, que o Senhor nos dê vida, nos acrescente aqueles que serão salvos. Tá, mas e se Deus fizer isso? E se Deus, de fato, acrescentar vidas a essa comunidade de fé? E se Deus trouxer pessoas, se Deus trouxer uma família, se Deus trouxer um rapaz, uma moça, um homem, uma mulher, aqueles que já são casados, que têm filhos, aqueles que ainda não se casaram, que estão noivos, aqueles que se casaram recentemente, aqueles que já têm filhos que já estão na adolescência. E se Deus trouxer alguém que é divorciado, ou alguém que está num segundo casamento, ou alguém que tem muito dinheiro, ou alguém que tem pouco dinheiro, alguém que não tem nenhum dinheiro, alguém que tem uma boa casa, alguém que mora de aluguel. Se Deus trouxer esse grupo tão diverso de pessoas, como é que nós receberemos essas pessoas? E a resposta para essa pergunta é, de novo, olha, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é essa: é visitar os órfãos, ou seja, é atender estes nas suas necessidades, as viúvas nas suas necessidades, ou seja, é lidar com essas pessoas que são menos favorecidas, ajudando elas e também guardar-se de todo e qualquer tipo de contaminação. Em suma, é sermos bíblicos de fato. É olharmos para a palavra de Deus e sabermos tratar essas pessoas com toda imparcialidade. A mesma maneira que tratamos um, é a mesma maneira como trataremos o outro. E que maneira é essa? Com amor, com piedade, com zelo, com carinho, entendendo as dificuldades de um e as dificuldades do outro, sabendo que o fato de uma pessoa ter não a qualifica como alguém que precisa mais de Deus. E o fato de alguém não ter não qualifica como alguém que precisa menos de Deus, ou vice-versa. A imparcialidade que Tiago nos chama a atenção e que nós devemos estar atentos é essa. Primeiro, cuidado com qualquer tipo de favoritismo, de partidarismo na sua religião. Porque a sua religião deve ser uma religião pura, uma religião sem mancha, uma religião sem partidarismo. É estar religado, a ideia de estar religado a Cristo ou a Deus por meio de Cristo, sem preconceitos, conceitos formados na ignorância, no seu achismo, no seu gosto, na sua vontade, no seu desejo, naquilo que você se sente bem.
A religião, ou essa inclinação, esse estar com Deus, não é da forma como eu e você queremos, que sentimos satisfeitos, que sentimos bem ou confortáveis, mas é como Deus manda e diz que deve ser. Se a pessoa tem muito dinheiro, roupas, anéis de ouro e enfim, e seja lá mais o que ela tiver, e nós colocarmos ela para sentar numa posição de destaque só porque ela tem alguma coisa, e nós tivermos uma atitude diferente de colocar alguém sentado num local de destaque só porque ela não tem, só porque está muito mal vestido, porque é pobre, porque não tem condições de ofertar, de doar, de fazer sua doação, que miseráveis nós estaremos sendo. Se nós iremos honrar aquele que tem honra, glória a Deus por isso, mas que nós tratemos com isonomia todas as pessoas diante de Deus, porque todos pecaram. Todos pecaram. E isso é que nós precisamos pensar e ter em nossas mentes para esses dias. Olha, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos, julgando as pessoas com critérios errados? Quando demonstramos, versículo 4, quando nós demonstramos qualquer tipo de parcialidade, de favoritismo por uns em detrimento de outros, nós estamos julgando com critérios que não são bíblicos. Meus irmãos, não sejamos hipócritas. E como é difícil nós pensarmos para isso nesses dias, onde as pessoas clara e evidentemente estão sendo julgadas por aquilo que têm. As pessoas nas redes sociais, no Instagram, são julgadas pela quantidade dos seus seguidores. E eu e você precisamos estar atentos, que não é a quantidade de seguidores que nós temos que vai dizer quem nós somos. Não são os nossos seguidores que mostram quem nós somos, mas é o quanto nós seguimos Jesus e imitamos Jesus, é que diz quem de fato eu e você somos. Se os nossos critérios não são bíblicos para nós recebermos, recepcionarmos e exercermos hospitalidade com as pessoas, é possível que eu e você precisemos, mais do que nunca, voltarmos para a palavra. Eu tenho lido nos últimos dias, aliás, desde o dia 1º de janeiro, eu tenho lido novamente, como falei na última semana, eu tenho lido novamente toda a Bíblia, né, do Gênesis até o Apocalipse. E passando por todo o livro de Gênesis, e inclusive nos 7 primeiros capítulos de Êxodo, eu vi e tenho notado Deus falando comigo sobre a questão, mais uma vez, da hospitalidade. Como era comum ver como Deus fazia com que aquele povo que era chamado pelo seu nome, Israel, era hospitaleiro. No início de Êxodo, para não citar a hospitalidade que era sempre exercida ali na casa, desde a casa de Abraão, passando pelos seus descendentes, mas ali Moisés, quando ele sai do Egito, fugido, ele é recebido com grande hospitalidade ali em Reuel, Jetro, todas aquelas pessoas, que inclusive vai ser o seu genro. Hospitalidade. Receber bem, tratar bem. E nós, enquanto plantação da igreja aqui, cristã evangélica em Curitiba, nós precisamos ter esse mesmo sentimento. Não de favoritismo e de parcialidade, mas um sentimento bíblico
de que as pessoas precisam de Deus, não é mais ou menos, não porque elas têm mais ou menos, não porque podem ofertar mais ou menos, não porque têm suas roupas mais ou menos, mas porque todas elas precisam de Jesus Cristo. Essa cidade precisa de Jesus Cristo. Esse estado precisa de Jesus Cristo, e nós somos as pessoas que confessam Jesus Cristo, que têm Jesus Cristo no coração, e nós precisamos demonstrar isso para elas. Talvez as pessoas que têm poder aquisitivo, que têm como bancar a sua viagem, as suas férias, talvez uma segurança maior, uma proteção maior, talvez essas pessoas não olhem para Cristo como deveriam. Mas não é por isso que elas merecem ou deixam de merecer. Porque não é por questão de merecer ou não merecer. Todos nós pecamos, estamos destituídos de Deus, da graça, da glória de Deus. Logo, esse Deus que se revela a mim e a você, Ele pode salvar tanto o que tem quanto o que não tem. E Deus não olha para as pessoas com parcialidade. Ele olha para as pessoas de forma imparcial. E eu e você precisamos atentar para isso. Essa semana estive em um funeral. E no cemitério, ou na casa do luto, como a Bíblia chama, é um excelente local para reflexão. Quando nós chegamos ali, nós vemos que, de fato, o pobre morre e o rico morre. As lápides, elas podem ter alguma diferença entre uma e outra. Em uma, a mensagem é colocada numa pedra mais sofisticada, na outra é uma pedra mais simples, ali talvez só um adesivo, e uns têm uma luz a mais, uma luz a menos, mas todos estão ali. Não há diferença. Mortos. A diferença está se morreram com Jesus ou sem Jesus. O fato é que todos precisavam de Jesus. Essa pessoa do seu local de trabalho precisa de Jesus. No trânsito, essa pessoa precisa de Jesus. Dentro da universidade, essa pessoa precisa de Jesus. Na sua casa, no seu lar, essa pessoa precisa de Jesus. Onde você mora, onde você estiver, essa pessoa precisa de Jesus. E ela precisa ver Jesus em você, na sua atitude. É por isso que nossa atitude não deve ser egoísta, mas piedosa. É por isso que as nossas admoestações, as nossas palavras de encorajamento precisam de fato ser palavras de encorajamento não movidas ou motivadas por ambição egoísta, mas para que essa pessoa possa ver: Jesus me ama, Jesus está nessa palavra, Jesus está nessa atitude. E esse é o nosso desafio para recebermos pessoas dentro da nossa comunidade de fé. Ou para mostrarmos, onde nós estivermos, que nós temos uma fé num Cristo que se revela a nós, num Cristo que mostra quem Ele é, num Cristo que nos amou primeiro, num Cristo que foi piedoso, num Cristo que foi misericordioso. E misericórdia é uma palavra que nós precisamos pensar para esse tempo. Veja só algumas perguntas que nós precisamos fazer com base no versículo 5. Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Ao longo de toda a história, você pode observar, e talvez você já tenha até feito essa constatação. Nossa, mas que improvável. Eu jamais imaginaria que tal pessoa fosse ser usada para aquilo. É assim que Deus faz. Deus levanta e usa aquele que não é, para que seja. Os improváveis.
Aquilo que é menos provável é o que Deus faz para que assim seja mostrado ainda mais o esplendor da sua glória. Porque a glória não está em mim. A glória não está no pastor. A glória é de Deus. O poder é de Deus. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, na nossa fraqueza. E quanto mais nós demonstrarmos que nós não temos, que nós não podemos, aí sim fica ainda mais evidente o poder e a manifestação de Deus. Os seus prodígios, as suas maravilhas, os seus sinais. E talvez talvez nem seja melhor usar a palavra talvez, mas com certeza, por isso que para o rico muitas vezes é mais difícil. E eu não estou falando, gente, aqui do milionário, do bilionário, naquele que vai para o iate, que tem a mansão, que faz a festa para não sei quantos convidados. Não, estou falando de alguém que tem um pouco a mais de condições. É claro que para quem tem muito mais dinheiro, muito maior poder aquisitivo, as coisas se tornem muito mais difíceis, porque se esquecem de Deus. Não consideram Deus nos seus planos, nos seus projetos. Buscam apenas a si próprios, agradar a si próprios. Então veja só que perguntas. Quem Deus escolheu? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé? Esses foram que Deus escolheu. Os que para o mundo não são. Os que para a ótica humana, para essa cultura, para essa construção social, esses que não são, foi esses que Deus escolheu. Para que de fato confunda essas pessoas que pensam que podem alguma coisa simplesmente por causa da sua capacidade. E isso nos choca, isso me choca bastante, porque é uma luta que eu tenho, pessoal, de depender cada vez mais de Deus e não de qualquer capacidade minha. E talvez seja essa a sua dificuldade também. Talvez seja nisso que você também sofra. Mas são esses que Deus escolheu, os que não são. Para quê? Para o mundo... Por acaso não escolheu os que para o mundo são pobres para que serem ricos em fé e herdeiros do reino? Porque quando nós entendemos que nós não somos, aí nós somos cheios da fé. Porque então nós buscamos a Deus e a sua palavra, e a fé vem por meio disso. Então em quê? Em fé. Para serem ricos em fé e herdeiros do reino de Deus. Onde? É do reino de Deus, irmão. Agora é para qualquer um? Não, não é para qualquer um. É para quem? É para os que o amam. O texto vem nos respondendo e vem mostrando para mim, para você, como então conseguir agir com imparcialidade, sem favoritismo, diante das pessoas que chegam a nós. Temos visto que o favoritismo de qualquer tipo, o favoritismo de qualquer maneira, ele contradiz a escolha que Deus fez. Deus não fez uma escolha baseada em favoritismo. Não foi isso que Deus fez. Deus fez uma escolha fundamentada e baseada em quem Ele é, no seu amor, na sua misericórdia, na sua justiça. Deus não é um déspota carrasco que salva uns e condena outros. A escolha foi do homem. O homem tinha livre arbítrio
no Éden. Hoje, não mais. Antes tinha, agora não mais. O homem escolhe, a humanidade, Adão e Eva escolhe conhecer o mal. E a partir dali todos nós fomos feitos pecadores. Não temos mais o livre arbítrio. As nossas escolhas não dizem respeito à eternidade, à salvação. Porque a salvação, ela é ato exclusivo, único de Deus. As pessoas que olham para nós precisam ver as nossas atitudes não por merecimento. Porque Deus não faz ou não fez suas escolhas por merecimento, por mérito ou demérito. Veja, nós precisamos entender o Senhor Deus que controla tudo e todas as coisas e que, como diz o versículo 6, no entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Não é assim que o Senhor Deus trata cada um de nós com amor? Ele faz aqui um alerta para mim, para você, sobre como muitas vezes os que são os donos das empresas, os que têm muito poder aquisitivo, tratam os que são menos favorecidos. Não é um alerta que Deus está nos dando, nos mostrando sobre como deve ser o nosso procedimento, a nossa atitude aqui? De novo, não é porque é o que tem e o que não tem, não, porque a salvação é para todo aquele que nele crê. E aquele que crê só pode crer porque o próprio Deus abre os seus olhos e manifesta, justifica, e esse então passa a ver Jesus. A nossa tratativa com todos os tipos de pessoas deve ser como Deus nos tratou, como Deus nos trata. Não levando em consideração qualquer coisa a não ser Ele mesmo, Jesus. Olha só o versículo 8. Essa é uma lei real. Olha isso. Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Veja que não é uma lei qualquer, é a lei do reino. Essa é a lei real, porque se trata do mandamento que o rei Jesus como rei, notabiliza no nosso meio. Amar o seu próximo significa amar todos os seus próximos, todas as pessoas. Aquele que tem mais e aquele que tem menos. E a partir do momento em que pensamos ou agimos com favoritismo, estamos violando esse mandamento de amar o próximo, todas as pessoas que estão próximas. O que Tiago diz na sequência é muito interessante. Veja só. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Versículo 10. Porque quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os outros pontos. Não adianta você obedecer ou obedecer 611 e errar em outro. Ou nós obedeceríamos tudo ou nada, porque se você errou em um, você é condenado pelo todo. E é por isso que nós não damos conta de obedecer tudo. Nós não daríamos conta. É por isso que Jesus tabernaculou. É por isso que ele veio e deu o exemplo. Embora ele fale, olha, eu venci, vocês também podem vencer. Mas é por ele, pela graça, não pelas nossas condições, não pelas nossas
forças. A lei de Deus mostra para mim, para você, que o legislador permanece por trás de todos os mandamentos. É Cristo, é por meio dele. Não podemos justificar a quebra de uma parte da lei, já que estamos guardando todos os outros. Bom, se eu... não, eu sou um bom pai, mas eu sou um péssimo marido, então zerou a conta, passei. Não é assim que funciona. Uma coisa não pode ser justificada pela outra. Sou um bom marido e nunca cometi adultério, mas eu sou um assassino. Não é assim que funciona. Nós precisamos entender aquilo que está escrito, atentar para o que está escrito, para que não haja parcialidade na nossa forma de agir e de proceder. Porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou não mate. É o mesmo Deus. É a lei que se aplica sobre mim e sobre você. E a misericórdia, meus irmãos, a misericórdia, ela deve triunfar em todo tempo, em todo momento. Veja só o que diz os versículos 12 e 13. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Devemos ser pessoas cuja vida reflete os padrões de Deus. Mais do que isso, a maneira pela qual demonstramos misericórdia àqueles que estão à nossa volta revela se de fato eu e você conhecemos a Jesus Cristo. A maneira pela qual eu e você tratamos as pessoas que estão à nossa volta, que estão perto de nós, elas mostram como nós, e se nós, de fato, conhecemos Jesus Cristo. Precisamos falar e viver daquilo que nós falamos. De novo, devemos ser pessoas cuja vida reflete o padrão de Deus, ou os padrões de Deus, o que Deus estabelece para nós. A lei da liberdade não é uma lei que nos aprisiona. E nós pensamos sobre isso já logo lá em abril do ano passado, quando tratamos aqui a série de Gálatas. Eu e você precisamos demonstrar misericórdia com as pessoas que estão perto de nós. E isso vai mostrar se nós conhecemos Jesus ou não. Não é que você vai ser permissivo. Não é que tudo vai te agradar. Não é isso. Mas é porque a misericórdia, ela deve triunfar e ela triunfa sobre o juízo. Não é de surpreender, meus irmãos. Isso não pode ser surpreendente. Mas isso que? O próprio cerne da razão da vinda de Jesus foi demonstrar misericórdia. Jesus Cristo, ele vem à terra para demonstrar misericórdia, para nos livrar daquilo que nós merecíamos. Martinho Lutero, ele escreveu e disse que se todos nós fôssemos para o inferno, ainda assim Deus seria justo. É difícil pensar nisso, mas é a verdade. Então, Jesus Cristo, tabernacular, habitar, encarnar, Jesus Cristo estar aqui, é Ele exercer e mostrar o seu padrão de misericórdia. Demonstramos que em verdade conhecemos Jesus e que realmente recebemos a sua misericórdia quando começamos a mostrá-la aos outros. É fácil demonstrar misericórdia? Não.
Nós precisamos fazer isso? Sim. Quando? Sobretudo quando as pessoas não fazem aquilo que nós dizemos. Quando elas erram e erram e erram e seguem errando. Quando você está discipulando, e fazer discípulos é ouvir aquilo que Jesus manda, fazer aquilo que Jesus faz e ser como Jesus é. Quando você está discipulando alguém que essa pessoa não ouve você precisa agir com misericórdia. É claro que aqueles que são do Senhor Jesus Cristo ouvem a voz do Senhor Jesus Cristo. Mas não é você que vai condenar essa pessoa. O fato é que você deve agir e seguir agindo com misericórdia. Tá, e o que é misericórdia? É amar aqueles que não a merecem e não podem conquistá-la. Misericórdia define o Evangelho. Tratar com pessoas que não merecem e não podem conquistar. Amar pessoas que não merecem, que não são ouvintes e praticantes daquilo que você tem dito, e seguir amando, e seguir tratando, e seguir considerando. Misericórdia. É porque você é bom? Não. É porque esse é o padrão do Evangelho. É isso que Jesus fez quando ele veio sobre nós. É por isso que aqueles que não demonstram misericórdia não receberão misericórdia. Né? O versículo 13. Como é que nós receberemos misericórdia, sendo que nós não somos misericordiosos? Por sua falta de misericórdia, pois sua falta de misericórdia revela que, na realidade, jamais compreenderam o Evangelho na misericórdia. Se você não dá, é porque você nunca compreendeu que recebeu. E nós só podemos dar, só podemos oferecer daquilo que nós compreendemos e recebemos. Se estamos mostrando favoritismo, Tiago nos alerta de que estamos apenas violando a lei de Deus. Mas não apenas violando a lei de Deus, mas que podemos também não ter compreendido o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Uma pergunta propícia para esse momento é: será que nós temos compreendido Deus? Ou melhor, por que será que nós não conseguimos fazer algumas coisas? Será que é porque nós não entendemos ainda esse Evangelho de Deus, de Jesus Cristo? É uma pergunta que eu fiz muito para mim e precisei parar durante muito tempo essa semana para poder pedir ao Senhor, falar assim: Senhor, mostra-me o teu Evangelho. E talvez seja isso que você precise fazer agora. Nós cremos em um Cristo glorioso. É o que está lá no versículo 1. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, o glorioso. E, ao mesmo tempo, tratar as pessoas com parcialidade. Sua glória não é vista em grande riqueza ou status, mas sim em sua cruz. Na cruz é que nós vemos a misericórdia. Uma cruz para criminosos, como aquele que estava à sua destra, que ao final do dia se encontra com Cristo no paraíso. À medida que olhamos para essa misericórdia, e somente quando olhamos para essa misericórdia, nós paramos de nos impressionar com o esplendor mundano, com dinheiro,
com roupas, com joias, carros, casas, e que nos tornamos misericordiosos e passamos a não agir com favoritismos, com parcialidades. É somente quando olhamos para a cruz, é somente quando nós temos a cruz de Cristo nas nossas mentes todos os momentos dos nossos dias, que nós passaremos então a tratar, lidar com todos, amar o nosso próximo como a nós mesmos, agir com misericórdia. É só assim que o Senhor Deus nos ajude nesse dia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E eu te peço, Senhor, permita-nos ser Pai, tão cativados pela Tua misericórdia, pela Sua glória, que não reste em nós qualquer tipo de partidarismo, de favoritismo, de vanglória, de escolhas parciais. Ajuda-nos, Senhor, durante esses dias, para que nós sejamos, Pai, venhamos agir, Pai, com uma hospitalidade bíblica misericordiosa. Ajuda-nos nos nossos desafios diários, para que o Teu nome seja glorificado. Livra-nos, Senhor, de todo e qualquer favoritismo, de toda e qualquer atitude contra o Senhor. Nós queremos Te adorar, Pai. Nós queremos Te louvar. Pai, ajuda-nos a entender que a misericórdia define o Evangelho. E misericórdia, Senhor, é amar, é tratar aqueles que não merecem e que não muito menos podem conquistá-la, e agir com essas pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a receber isso também, que haja mutualidade, que haja um crescimento, que haja, Deus, em nome de Jesus, um tratamento, Pai, muito específico de maturidade, de amadurecimento no nosso meio. Acrescenta, Pai, os que serão salvos. Dai-nos vidas, ó Deus. Oramos, Senhor, pela música, pelas crianças, pelos adolescentes e jovens. Oramos, Senhor, pelos diáconos e presbíteros, pastores. Oramos pelo ensino. Oramos pelas transmissões. Oramos, Senhor, por essa igreja. Senhor, que nós possamos entender e compreender o Teu Evangelho, a Tua misericórdia, e possamos agir com misericórdia. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, crendo, Pai, que o Senhor é quem dá o crescimento. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Que você possa, a cada instante, a cada momento, demonstrar misericórdia sobre as pessoas que estão próximas a você, não agindo com favoritismo ou parcialidade. Que esse seja o nosso levantar e o nosso deitar, e que vidas possam conhecer Jesus através da sua vida. Deus abençoe sua semana, Deus abençoe o seu mês, e que todos os seus planos e projetos possam estar diante da presença de Deus, e que na prática você consiga colocar tudo aquilo que você conhece já na teoria. Deus abençoe a sua vida. Vamos juntos até o dia do Senhor.